Boa noite a todos. Como bem disse o Rubem, sejam todos bem-vindos. Hoje cabe a nós fazermos uma abordagem. Eu digo nós porque eu aqui como palestrante, sou apenas um instrumento, porque quem verdadeiramente nos intui, nos orienta, é a espiritualidade superior. E esta nos granjeia imensuráveis conhecimentos e orientações para o nosso viver. E neste abençoado Manual da Vida, intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, existem muitas dessas lições e orientações. E não é por acaso que Jesus, a espiritualidade, em nome de Jesus, já no segundo capítulo, nos dá uma orientação preciosíssima. Qual é esta orientação? É uma orientação de que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, por que a espiritualidade nos coloca isso no segundo capítulo? E esta colocação, ela encontra respaldo numa passagem que eu, inclusive, escrevi lá no quadro, mas é difícil de ler e eu vou ler para vocês o que está escrito. Diz assim: com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria muitas partes dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. O que quer dizer com isso? Se nós formos observar os ensinamentos e o exemplo de Jesus, Jesus nos fala na justiça. Jesus nos fala que não existe momentos, fatos e situações erradas em nosso viver. E muitas vezes somos compelidos a duvidar. Mas esta dúvida, ela é sanada com base, em grande parte, no título desse segundo capítulo, que diz: o meu mundo, o meu reino, não é deste mundo. O que Jesus quis dizer? Com isso, ele quis dizer que o verdadeiro reino, o verdadeiro local, situação em que são valorados o verdadeiro tesouro, não está no local que nós habitamos neste momento. Quando Jesus é questionado na situação de César, das moedas de César, e ele diz, mostrando a moeda e perguntando de quem é a face, e todos respondem: ora, Jesus, é de César. E Jesus responde: dei a César o que é de César, dei a Deus o que é de Deus. E logo após ele é questionado: mas se dermos todo o ouro a César, qual o verdadeiro tesouro que deveremos buscar? E Jesus disse: o verdadeiro tesouro que nós podemos granjear nesta vida, se referindo à nossa vida neste plano, é buscar aquilo que poderemos levar para junto do Pai. E o que nós levamos daqui para junto do Pai? São as nossas ações, as lágrimas que secamos, é a nossa luta pela sobrevivência e o auxiliar dos irmãos nos desafios que os assolam. Muitas vezes, somos colocados à prova. Tem situações em que estamos no conforto do nosso cotidiano mecânico. Eu faço isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Quando somos interrompidos pedindo
por um pedido de auxílio, primeira coisa que nós fazemos não é pensar em quem nos está nos pedindo o auxílio. Nós pensamos, eu posso parar e deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Errado. Nós temos que ter o coração voltado à caridade incondicional, que é aquela feita porque existe dentro de nós o amor incondicional por todos aqueles que nos acompanham. Quando Jesus nos fala neste capítulo, nos é falado aquilo que Jesus ensinou, ele divide a riqueza moral da riqueza material. A riqueza material é aquela que é corrompida, corroída pelo ferrugem, aquela que acaba, aquela que nos é emprestado durante a nossa estada neste plano. E a riqueza moral, qual é a riqueza moral? A riqueza moral é a recordação dos ensinamentos de pessoas queridas que já partiram deste plano, mas nos deixaram verdadeiras lições de vida. Este é o verdadeiro tesouro. Este tesouro poderemos levar para junto do Pai. Porque, como bem diz o nosso querido irmão Márcio, nós viemos nu a este mundo e voltaremos nu ao momento da despedida. De material não levamos nada. O que nós levamos? Nós levamos o que fazemos, nós levamos o que pensamos, o que sentimos, o que auxiliamos, os braços estendidos que ofertamos àqueles que nos acompanham. Nesta passagem, neste capítulo do Evangelho, fala de uma rainha de França, que é uma senhora que se percebe no final da sua existência que tudo o que ela tinha, tudo o que ela poderia ostentar durante a sua estada neste plano, de muito pouco valia quando passou para o plano espiritual. E desta maneira, devemos ter, irmãos, sempre em nosso coração, em nossos pensamentos, que o que verdadeiramente devemos cultivar é o amor, é a caridade, é a humildade, é a compreensão, é o suportar, é o tolerar, é o ter os 4 pilares que Jesus nos ensinou como um norte em nosso viver. Quais são eles? A fé, a resignação, a paciência e sempre a certeza do melhor por vir. Portanto, irmãos, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, ele quer nos orientar que as riquezas que nós, de uma maneira desenfreada, buscamos cotidianamente em nosso viver, não são as verdadeiras riquezas que devem ter a nossa atenção. As verdadeiras riquezas que devemos granjear ao nosso ser são aquelas que não são corroídas pela ferrugem. São aquelas que não são esquecidas dos corações e da mente daqueles que ficam quando nós partimos. As verdadeiras riquezas são aquelas que alicerçam o nosso viver, alicerçando o viver daqueles que nos acompanham. Quando nós damos um conselho a uma pessoa em desespero, quando nós damos um ombro amigo àquele que precisa de um suporte num momento difícil de sua vida, aí estamos angariando o verdadeiro tesouro. E vejam bem
Jesus, numa determinada passagem, ele nos diz: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se fizermos o bem, receberemos o bem. Se ofertarmos um ombro amigo em determinado momento, assim o teremos num momento de desespero, num momento de vacilo. De vacilo, por quê? O orai e vigiai. Às vezes a gente vacila, a gente esquece de orar e esquece de vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E neste momento, o verdadeiro tesouro se faz presente através de um afago, através de um carinho, através de um conselho, ou, sutilmente, um sorriso e um bom dia pela manhã, um sorriso e um boa tarde à tarde, um sorriso e um boa noite à noite. Este é o verdadeiro tesouro que podemos garimpar em nosso viver a todo momento. Este é o verdadeiro tesouro que levaremos para o verdadeiro reino de Jesus, que não é deste mundo, mas sim dos mundos sutis. Que todos nós possamos granjear o verdadeiro tesouro a cada momento de nossa existência, sendo cada vez mais irmãos, sendo cada vez mais carinho, abraço, afago, cumplicidade para uma finalidade divina, que é o bem viver. E vejam, este capítulo, ele nos fala da questão dos anjos, que a um determinado tempo eram tidos como seres diferenciados, ou seja, todos nós não tínhamos acesso ao patamar angelical. Errado, a espiritualidade veio e nos mostrou que é possível sim, embora esteja muito distante do patamar em que nos encontramos, um dia chegaremos ao patamar angelical e um dia poderemos acalentar, acompanhar, aconselhar, ofertar o verdadeiro tesouro àqueles que estarão na situação em que estamos. Mas, com isso, Jesus, e mais uma vez, nos dá a prova de que tudo o que ele nos ensinou e nos ensina a cada dia é perfeitamente factível, é perfeitamente alcançável por cada um de nós. Se nós estamos neste mundo de provas e expiações, logo mais de regeneração, é porque temos o dever de buscar a evolução, buscar a superação das provas e das expiações, para atingirmos futuramente a regeneração, porque isso é o verdadeiro tesouro, porque a superação dos desafios que não conseguimos superar em dezenas, centenas, quiçá milhares de vidas passadas, é um presente que ganhamos de Deus, que verdadeiramente se faz presente em nosso presente. Portanto, como diz o nosso querido e amado irmão Chico, nos deixando uma mensagem, em poucas palavras, de muita valia, um verdadeiro tesouro. Ele nos diz: o passado não pode ser modificado, mas o presente, que é verdadeiramente um presente, é a oportunidade de nós fazermos um novo futuro. E que assim seja para todos este novo futuro, vindouro a cada momento de nossa existência. Que assim seja.